Então, bom dia a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos ao minicurso História e Política, Estado, Governo, Corporações e Corporativismos. Eu sou o professor Dirceu Casagrande Júnior, doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação da Unesp, Campus de Assis. Fui orientado pelo professor André Figueiredo Rodrigues. Concluí o doutorado em agosto de 2019, quando efetuei a minha defesa, e atualmente sou professor do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer imensamente a oportunidade que a Unesp e todos vocês me deram de estar aqui ministrando esse minicurso, e agradecer imensamente, mais uma vez, publicamente, inclusive, o meu orientador, professor André Figueiredo Rodrigues, por toda a ajuda, por todo o auxílio, enfim. Agradecer ao TFPR, que tem me proporcionado as oportunidades de trabalhar e atuar com história dentro de uma universidade tecnológica. Enfim, obviamente existem lá os parâmetros e os regimentos e os parâmetros legais para que as disciplinas de ciências humanas e sociais sejam ministradas aos alunos dos cursos de engenharia, mas, enfim, é sempre importante agradecer as oportunidades que nós recebemos das instituições públicas, das universidades, enfim. Quero agradecer também a presença de todos vocês, a inscrição, mais uma vez, e dizer que eu estou à disposição, não só aqui durante esse período de minicursos, mas também em outras oportunidades, caso vocês queiram conversar, dialogar, debater alguma outra questão, ou enfim, as questões relativas ao curso comigo. Como eu disse, eu trabalho na UTFPR, campus Cornélio Procópio, então eu estou pertinho de Assis, basicamente 90 quilômetros. Toda a minha formação, todos os meus cursos de qualificação, enfim, eles foram realizados aqui nessas redondezas, digamos, né? Eu sou egresso da UEMP, que é na época era em que eu estudei administração de empresas, era FAFICOP. Depois eu fui fazer o curso de História na Universidade Estadual de Londrina, onde fiz também a especialização em ensino de História e o mestrado em História Social, sob a orientação dos professores José Miguel Arias Neto e do professor Francisco Ferraz, Francisco César Alves Ferraz, que trabalham e estudam já há muito tempo com o tema dos militares. E na Unesp, onde consegui a aprovação para o curso de doutorado em 2015, eu passei a trabalhar com o professor André Figueiredo Rodrigues. Também trabalhando ou também pesquisando a questão dos militares. Então, nesse sentido, basicamente a minha formação se deu aqui no norte do Paraná, no sul de São Paulo. Sou de Cornélio Procópio, resido aqui, nascido e criado em Cornélio Procópio, resido aqui, e tive o privilégio de poder ser aprovado no concurso público na UTFPR, onde trabalho ministrando disciplinas, para os cursos de engenharia. Nós temos na nossa universidade 8 cursos de engenharia, e uma parte importante da carga horária desses cursos são e estão destinadas às disciplinas de ciências humanas e sociais aplicadas. Eu trabalho basicamente com 2 frentes, uma frente de história econômica, ou história do pensamento econômico, que é o nome da disciplina, e com outra frente que é sociedade e política no Brasil, também uma disciplina. Então, os alunos das engenharias elétrica, de computação, automação, mecânica,
cursam essas disciplinas comigo durante um período ou 2, dependendo da necessidade que eles têm em relação à complementação da sua carga horária. E, de antemão, tenho que dizer que é muito importante e muito bom poder trabalhar essas disciplinas com esses cursos, mas, enfim, a gente sente muita falta, né, eu particularmente, dos cursos de História, de graduação em História, e também, né, do contato com os nossos colegas historiadores, uma vez que eu estou lá inserido num ambiente em que praticamente todo mundo é engenheiro. Existem outras disciplinas na Universidade Tecnológica com as quais os alunos podem trabalhar, na área de Ciências Humanas e Sociais, como, por exemplo, História da Técnica e da Tecnologia, Tecnologia e Sociedade, Fundamentos da Ética, Filosofia e História da Ciência, enfim. Mas essas disciplinas são trabalhadas e desenvolvidas por outros docentes, por outros professores. Na Unesp, eu trabalhei, assim como na UEL, no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com as relações entre civis e militares na política, basicamente os militares na política. E eu pretendo conduzir uma discussão com vocês amanhã a respeito e poderemos iniciar hoje, é verdade, né, em função da programação que eu fiz para o minicurso, mas também, mas amanhã, de fato, nós trabalharemos um pouco mais de cuidado e detalhes essa questão das relações entre civis e militares na política e da participação dos militares na política, é um tema que eu gostaria de desenvolver mais amplamente, na verdade, vou desenvolver mais amplamente. E na sexta-feira, nós faremos uma discussão sobre a questão das empresas, das corporações empresariais e como elas se relacionam efetivamente com a política. É claro que hoje já vou dar algumas indicações para que a gente consiga estabelecer um contato prévio, inicial com essas questões. Antes de iniciarmos, porém, nós temos já 22 pessoas no chat, na aula, na reunião, de 50 que nós poderemos ter, né, que nós recebemos as inscrições de 50, né, fiquei muito feliz e muito honrado, porque essa é a primeira vez, inclusive, que eu oferto um mini curso na Semana de História da Unesp. Até então, eu basicamente atuei na apresentação de trabalhos, de comunicações orais, enfim, e também como ouvinte, espectador das palestras. Quero convidá-los para o lançamento do livro Mundos Coloniais, organizado pelo professor André Figueiredo Rodrigues e pelo professor Charles Nascimento Sá, no qual eu publiquei um artigo justamente sobre um capítulo justamente sobre essa questão relacionada aos militares no Brasil imperial. Né? Vou explicar melhor essa relação, enfim, com esse tema, essa minha relação com esse tema, mas, de um modo geral, já convido todos vocês para o lançamento desse livro, Mundos Coloniais. Oportunamente, vou colocar o link da reunião aqui no chat para que vocês possam acessar e, enfim, se tiverem condições e interesse, adquirir um exemplar junto ao professor André Figueiredo Rodrigues. Vamos combinar aqui, pessoal, de hoje até sexta-feira, a dinâmica vai ser mais ou menos o seguinte: eu pretendo fazer uma aula expositiva e dialogada na medida do possível. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma objeção, alguma sugestão, etc., enfim, fique à vontade para interromper a qualquer momento, me chamar, etc. Eu, particularmente, embora já tenha trabalhado com ensino à distância durante muito tempo, confesso que a modalidade presencial ela é sempre melhor e mais agradável, né? Porque o diálogo flui com mais rapidez e possibilidades. Bom, feitas as apresentações, eu até não vou pedir para que vocês, nesse momento,
não pedi para que vocês fizessem as apresentações orais, em função de alguém pode, nós poderíamos levar um bom tempo com as apresentações e o conteúdo poderia ficar prejudicado. Então, optei por essa dinâmica, peço desculpas até, mas optei por essa dinâmica por entender que ela é mais rápida e, consequentemente, nós podemos avançar no conteúdo. Bom, os objetivos da nossa intervenção de hoje, da nossa participação de hoje, basicamente pensar a política e a história política a partir das relações e interações entre o Estado e o governo e as organizações, instituições ou corporações que integram a sociedade de um modo geral. Nesse caso, nós fizemos duas escolhas, duas opções, que são os militares e suas organizações e as empresas. Então, são essas duas instituições que vão, portanto, aparecer com um pouco mais de força nas nossas atividades que nós vamos desenvolver aqui no curso. No segundo momento, analisar os mecanismos de interação entre o Estado e o governo e as organizações, instituições ou corporações no âmbito da política e da história política, considerando o corporativismo como uma unidade inicial de análise. E aí, obviamente, nós vamos descrever, sobretudo a partir da perspectiva organizacional, o que é o corporativismo e como ele efetivamente interfere ou influencia nas relações que nós estabelecemos, inclusive nós, enquanto indivíduos, que nós estabelecemos com o Estado. E num terceiro momento, avaliar as possibilidades, os limites e os riscos que as relações e as interações, faltou um S ali, podem criar ou oferecer para as sociedades em contextos políticos abertos ou pretensamente abertos. Nós vamos lançar, vou utilizar aqui um conjunto bastante grande de autores, alguns estão citados e aparecem nos slides, outros, porém, não aparecem nos slides, enfim, mas serão citados. Vocês, inclusive, terão a liberdade também de citar autores, caso queiram, nas suas intervenções e participações, enfim, fiquem à vontade. Mas, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que todo curso, invariavelmente, né, é pensado a partir de determinadas escolhas, né, e eu fiz aqui determinadas escolhas, são escolhas que vocês vão perceber, ficarão muito claras, e elas, com essas escolhas, eu pretendo, enfim, estabelecer um tipo de linearidade na forma de pensar e lidar com a história e com as questões que envolvem a política e a história política. Não? É óbvio que nós vamos deixar inúmeros autores de fora, nem vamos citá-los, nem vamos trabalhar com eles, enfim, mas, como eu disse, são escolhas, e essas escolhas têm como objetivo garantir a melhor compreensão daquilo que nós pretendemos estudar, né? E por que um curso de História e Política, enfim, por que um curso nessas dimensões? Eu até elaborei aqui, rascunhei uma justificativa, né, que está lá no texto que eu preparei para o desenvolvimento dessa disciplina, enfim, né, que ela resulta efetivamente das minhas inquietações no estudo da política, sobretudo com os autores e com as questões que eu tive contato durante o período do doutorado. Então, pensar a política e pensar as questões que envolvem a política, aliás, são inúmeras as questões que envolvem a política, nós, historiadores, nós lidamos com a política a partir de determinadas, entre aspas, portas de entrada, nós escolhemos determinados objetos, fazemos opções por esses objetos e trabalhamos, né, identificando fontes, identificando autores, interpretando fontes, questionando fontes, interpretando autores, etc., no objetivo de construir também interpretações para determinados
fatos, acontecimentos, situações, condições, etc., que envolvem essa discussão. E esse curso nada mais é do que o resultado o resultado daquilo que eu trabalhei, ou de um pouco daquilo que eu trabalhei no doutorado, no mestrado, e que trabalho nos cursos de história, que trabalho nos cursos de engenharia com as disciplinas de política, junto com os meus alunos. É também uma forma de eu tentar perceber, né, em que níveis eu posso estabelecer o debate com os meus alunos lá na universidade em que eu trabalho, enfim, na UTF-PR, mas também estabelecer aqui como eu vou estabelecer o debate também com os meus pares, com os historiadores, com os estudantes de história, com aqueles que já estão efetivamente trabalhando com história. Então, de um modo geral, o que eu percebi nos meus estudos e nas minhas pesquisas é que existem pontos bastante interessantes que podem ser visitados por nós historiadores e que podem ser debatidos por nós historiadores, no sentido de garantir ainda mais amplitude para o estudo da história e da política. Um dos exemplos claros, né, e bastante específicos, e que está sendo desenvolvido desde muito tempo pelos historiadores, eu particularmente peguei o fio dessa meada com autores que trabalharam esses temas a partir das décadas de 1960 e 1970, que é a questão das organizações, o papel das organizações, as ações, as intenções, mas, sobretudo, as intervenções que essas organizações, aqui nós escolhemos duas, volto a dizer, que são as militares e as empresariais, como elas exercem, que tipo de papel, que tipo de função, que tipo de interação, de relação, de intervenção elas exercem sobre a política, né, de um modo geral, mas também sobre a história política, caracterizando, conformando, trazendo novos elementos para a análise e para o debate da história política. Os temas de estudo, então, que eu pretendo desenvolver com vocês ao longo desses 3 dias, né, e espero que sejam 3 bons dias, nós temos aqui política e história, conceituações e debates, Estado, governos e autoridade política, a ação e as dinâmicas do exercício do poder e da autoridade. Amanhã, mas isso eu pretendo, esses 2 primeiros temas de estudo eu pretendo desenvolver hoje, mas também eu pretendo trabalhar na sequência, né, pensar os militares e a política, o corporativismo como premissa e formação da identidade dos militares. Essa é uma coisa muito presente nas instituições militares, né, esse espírito de pertencimento a uma corporação é um apelo muito importante dentro dessas organizações do tipo fechadas e complexas. A gestão dos problemas, o governo das corporações e a gênese das crises políticas e sociais. Nesse último tópico, é essa ideia da história empresarial e de como as empresas, sobretudo as grandes corporações, aquelas que efetivamente têm condições de estabelecer, de um modo geral, todas as empresas elas estabelecem algum tipo de relação com o público, sobretudo num país como o Brasil, em que o público é extremamente importante, o setor público é extremamente importante. Isso não invalida efetivamente que essas relações aconteçam em outros países onde o público desempenha outros papéis e outras funções, enfim, menores ou maiores, se bem que, ultimamente, o que nós podemos perceber é que o público, o Estado, o governo, a autoridade política, etc., tem funções extremamente amplas em praticamente todos os países do mundo. Bom, mas, é claro, hoje já vou dar aqui algumas indicações a respeito do que a gente pode dizer e falar a respeito dessas questões relacionadas ao corporativismo militar,
ou então as intervenções que as corporações promovem efetivamente. É claro que tudo isso está no campo das indicações, né, das discussões sumárias, de um debate não muito aprofundado, até porque nós não temos muito tempo e nós também não temos muitas condições de realizar esses debates aqui num curso de 3 dias, enfim. Bom, nesse momento eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma ideia a respeito daquilo ou gostaria de fazer alguma interação, enfim. Fiquem à vontade, utilizem o chat e podem me chamar aqui a qualquer momento, ok? Estou à disposição. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos dos cursos de engenharia da UTF-PR é se eles sabem o que é política, ou se eles sabem não, né? Se eles conseguem conceituar o que é política. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante o mestrado e o doutorado, eu sempre senti a necessidade de retomar esses conceitos básicos a partir dessas perguntas mais elementares. Então, nos nossos estudos de mestrado e doutorado, mas também nas nossas leituras em história, nós normalmente dedicamos um tempo bastante grande para os textos que são sugeridos para leitura, isso é importante, etc. Mas, normalmente, esses textos deixam um pouco a desejar, né, até por uma questão também da economia ou da economicidade dos cursos, né? Esses textos muitas vezes deixam um pouco a desejar em relação a essas conceituações e essas definições mais amplas, ou melhor, mais específicas, menos amplas e mais específicas. E um texto que eu gosto de usar e compartilhar com os meus alunos é esse do Norberto Bobbio, que está no Dicionário de Política, que ele organizou junto com outros autores, no qual ele escreveu o verbete sobre o que é política. Eu não vou trazer aqui o verbete todo, não, mas vou trazer aqui uma concepção inicial, não, uma definição inicial, a partir da qual, obviamente, a partir do interesse de vocês, vocês podem consultar esse dicionário, ele está, inclusive, disponível para consulta livre é muito fácil de achá-lo, né, de encontrá-lo. O livro físico eu não tenho, até porque ele está bastante caro em todos os 2 volumes, né, estão bastante caros, né, em todos os canais de compra que a gente pode acessar. Na universidade que eu trabalho, na biblioteca, tem lá um volume, normalmente eu uso esse volume. Na nossa biblioteca da Universidade Tecnológica Federal, também nós adquirimos há alguns anos, né, esse resumo da enciclopédia que foi editada pela Unesp, da enciclopédia elaborada pelo Diderot e D'Alembert, um texto formidável, fantástico, extremamente importante para nós estudantes, né? Não só estudantes de política, porque como se trata de uma enciclopédia, ele traz aqui vários verbetes sobre várias coisas, mas nesse fascículo, né, ou nesse volume aqui sobre política, nós podemos encontrar, por exemplo, aristocracia, aritmética e autoridade política. Nós encontramos, por exemplo, família, que é um conceito que está vinculado, relacionado à ideia de política, economia, filosofia política, privilégio, representantes, república federativa, enfim. Daqui eu tirei algumas definições, obviamente, são definições importantes com as quais a gente pode trabalhar. Mas, de um modo geral, uma indicação, né, que eu recebi dos meus professores, inclusive, em várias oportunidades, recorra sempre que for possível e preciso e necessário aos dicionários e às enciclopédias, porque elas, além de serem importantes para nos ajudar a compreender, em termos conceituais, quais são os elementos que algumas palavras ou alguns conceitos com os quais nós estamos trabalhando,
elas são importantes também como fontes de estudo, principalmente esse daqui, que é o da enciclopédia, que foi escrito lá no século XVII, século XVIII, um pouquinho antes, inclusive, da Revolução Francesa. Esses volumes foram organizados e escritos, enfim, além de serem importantes fontes de informação e conhecimento, eles também são fontes históricas importantes, a partir das quais nós podemos identificar inúmeros elementos que se relacionam à política. Mas o Bobbio, no primeiro parágrafo do texto dele, ele vai dizer o seguinte: política deriva da polis, o que significa tudo que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e social. Essa definição, ela está muito clara para a gente, sobretudo para nós que estudamos história e que, volta e meia, nós fazemos algum tipo de referência à Grécia Antiga, à polis grega, etc., né? Principalmente Atenas, a polis ateniense. Né? Então, ela está muito clara para nós que política significa efetivamente tudo aquilo que se relaciona à polis, tudo aquilo que se relaciona efetivamente a resolver os problemas da cidade. Porém, quando eu pergunto, por exemplo, para um aluno de engenharia, ele vai citar uma série de outras questões que não necessariamente vinculadas à questão da polis. Não? E se nós sairmos desse contexto, e eu já fiz essa experiência, né, de perguntar o que é política para pessoas com as quais eu convivo diariamente, né, pessoas que têm outras profissões que não estudam diretamente ou que não se relacionam diretamente com a história assim como nós nos relacionamos, normalmente a política, esse conceito vai ganhar outras dimensões, ele vai atingir outras dimensões. O próprio Bobbio, durante todo o verbete, ele tenta articular todas essas questões relacionadas, por exemplo, às formas de governo, aos sistemas de governo, à corrupção na política, aos desmandos, ao autoritarismo, à democracia, etc. Enfim, nós vamos perceber que esse tema de política, ou esse tema, a política, ou essa questão, o que é a política, ela ganha, sim, um conjunto significativo de definições conceituais que muitas vezes podem nos ajudar a ter uma compreensão mais ampla, mas também podem dificultar as relações que nós estabelecemos com a política e com o estudo da política, uma vez que, em boa medida, nós não vamos ter condições de, digamos, construir aparatos conceituais mais claros e que nos ajudem a compreender mais e melhor. Então, é nessa dinâmica, né, que eu procuro estabelecer as minhas atividades e os meus cursos, muito preocupado, enfim, com essa questão de como as pessoas compreendem efetivamente a política, né, como as pessoas, inclusive os políticos, principalmente talvez os políticos, como eles compreendem e como eles lidam com a política, não só no seu dia a dia, nas relações que estabelecem com as instituições públicas e as instituições de Estado, mas também com as relações que estabelecem entre si. Então, como uma orientação inicial, nós poderíamos efetivamente pensar a política a partir dessa definição conceitual que o Bobbio nos oferece. É uma boa indicação e, efetivamente, é um bom texto para leitura sobre aquilo que é política. Nós também, quando nos referimos à polis grega e quando estudamos lá, nós, historiadores, vamos estudar filosofia, nós admitimos como extremamente válida essa questão, né, o aristotélica, ou a perspectiva aristotélica de que o homem é um animal político, um ser gregário, que se realiza na vida em sociedade, na polis, na cidade, o bem mais elevado das sociedades, natural, orgânico, feliz. Essa concepção da política como da sociedade como uma estrutura orgânica, o filósofo conservador Karl Popper, naquele livro, deixa eu acessar aqui a referência, né, mas a sociedade aberta e seus inimigos,
ele vai descrever essa questão da organicidade como um problema que pode, inclusive, conduzir ao fechamento da sociedade e à instituição de regimes tirânicos ou autoritários, numa discussão que ele estabelece com o Platão. Então, valeria a pena acessar, inclusive, esse texto do A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele está nas minhas referências, nas referências que eu vou deixar para vocês, não? Mas, de um modo geral, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele vai descrever, em termos efetivos, o que é essa sociedade aberta e o que são as sociedades fechadas, em contrapartida, uma vez que essas sociedades fechadas, elas são aquilo que ele classificou, analisando efetivamente um conjunto bastante significativo de fontes e de casos e de situações e de autores, etc., como essas sociedades do tipo orgânico, e que elas podem, enfim, induzir a algum tipo de tirania ou algum tipo de regime autoritário, caracterizados como sistemas fechados. De um modo geral, essa perspectiva aristotélica, ela vai ser, por exemplo, questionada pela Hannah Arendt. A Hannah Arendt vai dizer o seguinte: olha, o homem é apolítico, ele não é um ser gregário, não é? Ele não está efetivamente preocupado com essa questão de organizar-se. Obviamente que ele se organiza, que ele estabelece uma vida em conjunto e que ele se estrutura a partir dessas relações que ele estabelece uns com os outros, mas essas relações, sejam elas, né, por necessidades externas, são basicamente por necessidades externas, e não necessariamente por uma disposição de aderir alegremente, enfim, à vida em sociedade, a um sistema necessariamente orgânico, etc., né? E ela vai dizer o seguinte: a política ela não surge nos homens, como preferiam os atenienses, né, ou como defendiam os atenienses, sobretudo o Aristóteles, né? Para a Hannah Arendt, a política ela se estabelece entre os homens a partir de um conjunto significativo de demandas que vão aparecendo, entre elas a de organizar a pluralidade política, de estabelecer uma organização mínima para as relações de homens tão diferentes, né, de indivíduos tão diferentes, de sociedades tão plurais. Então, como é que a gente congrega efetivamente todas essas pessoas diferentes entre si em vários aspectos, né, nas suas ações, nas suas intenções, nas suas constituições, conformações, etc., como é que a gente congrega todas essas pessoas, né? Ela vai dizer o seguinte: olha, a gente estabelece um determinado conjunto de instituições, entre elas as leis, por exemplo, e a gente diz, olha, a gente vai organizar a nossa convivência, né, somos pessoas diferentes, etc., e vamos organizar a nossa convivência a partir desses mecanismos que nós instituímos, que nós estabelecemos como mecanismos que vão estabelecer uma igualdade relativa ou uma igualdade mínima. Então, aqui, nesse momento, que a gente percebe um conjunto bastante importante de controvérsias, sobretudo para quem estuda política, sobretudo para quem debate política, mas sobretudo para quem se interessa pela história e desenvolve atividades relacionadas à história e à política. Essas discussões, eu diria, elas não podem efetivamente faltar. Essas descrições sumarizadas, ainda que sumarizadas, elas não podem efetivamente desaparecer do contexto das discussões que nós estabelecemos para o estudo da política. Então, nesse caso, a Arendt contesta o Aristóteles e vai dizer o seguinte: isso tudo está naquele texto que ela escreveu, que é um conjunto de anotações, e, enfim, né, de textos que ela desenvolveu, que estavam dispersos e que foram reunidos
e organizados num determinado momento e que estão denominados como o que é política. Foram denominados, esse conjunto de textos foi denominado no texto o que é política. Então a Arendt vai dizer o seguinte, olha, a política ela organiza as diversidades absolutas conforme igualdades relativas e em contrapartida as diferenças relativas. E aí ela vai dizer, o único momento em que os homens devem ser iguais, na verdade são iguais, é perante a lei. A partir daí, os homens são efetivamente diferentes. E a lei é um elemento artificial que vai garantir algum tipo de organização entre essas relações. Não necessariamente ignorando, por exemplo, ou combatendo, por exemplo, essa postura aristotélica, a perspectiva aristotélica de que o homem em si já traz essa disposição e essa vontade para organizar-se politicamente. E nessa esteira, o Karl Jaspers, que é também um importante pensador da política, num livrinho chamado Introdução ao Pensamento Político, mais especificamente num texto desse livro, a posição do homem na política, ele vai dizer o seguinte, olha, ele concorda efetivamente, na verdade a Arendt concorda com ele, né? A Arendt concorda mais com o Jaspers do que o Jaspers com a Arendt, embora os dois tenham estabelecido ali uma relação de concordância. O Karl Jaspers ele foi orientador da Hannah Arendt, né? E ele vai dizer na Universidade de Berlim, se eu não me engano. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o homem é violento e obtuso, né, formador de hordas de bandidos, mas também é capaz de criar estados de direitos e comunidades de cidadãos. Então, ao mesmo tempo em que ele tem uma visão extremamente pessimista da história e da política, ele vai dizer, ele também tem uma visão otimista em relação aos homens, dizendo, olha, nós somos capazes, né, nós somos capazes de, no mínimo, de recomeçar, né, diria o José Ortega y Gasset. O homem ele tem sempre essa capacidade de recomeçar, de reestabelecer. A Hannah Arendt também frisa muito bem essa questão. Não? É importante dizer que esses autores que eu acabei de citar, a Hannah Arendt e o Karl Jaspers, eles viveram um dos períodos políticos da história política mais conturbados da nossa história. Né? Então, nesse caso, eles têm muita condição, né, e muita autoridade para falar e discutir sobre a história a partir dessa perspectiva, né, das quais eles vivenciaram. Quando o Jaspers vai dizer a política é a tensão entre dois polos, a violência possível e a livre coexistência, ele conviveu efetivamente com esses dois extremos. Né? Ele experimentou efetivamente esses dois extremos, tanto da livre coexistência, que a Hannah Arendt chama desses raros momentos felizes da história, mas também a violência em todas as suas dimensões. Foi perseguido, não fugiu, não saiu da Alemanha por uma série de motivos, permaneceu lá, mas foi basicamente perseguido, né, foi bastante perseguido em função das posições que adotou em contraposição ao regime nazista, ao regime de Adolf Hitler. E nessa condição, ele passou a enxergar, né, sobretudo a partir não só dos estudos e das pesquisas que realizou e conduziu, mas também dessa relação que ele estabeleceu com o dia a dia, com o cotidiano da política no seu país e no seu tempo. Ele vai dizer, olha, é uma linha muito frágil, muito tênue, que separa as duas coisas, né? Uma linha muito difícil de ser mantida, estabelecida. A livre coexistência, ela está sempre convivendo e experimentando a possibilidade de violência, quando não a violência em si. Então, nesse aspecto, nós poderíamos dizer que a política, como ela se equilibra entre esses dois extremos e, de tempos em tempos, as sociedades, as diferentes sociedades, elas convivem, basicamente, com as dificuldades impostas
por regimes de violência, por estados de violência, por pessoas violentas, por grupos violentos que se apoderam efetivamente ou que capturam os elementos típicos da política, como, por exemplo, o Estado, o governo e a autoridade política, e a partir daí desenvolvem efetivamente uma série implementam uma série de políticas orientadas para a violência. Da mesma forma que o oposto também ocorre. As possibilidades de ampliação da livre coexistência ou da existência entre pessoas diferentes efetivamente se estabelecer a partir de pactos, de acordos formais ou tácitos, mas que são efetivamente importantes para estabelecer a convivência e a livre coexistência. Nesse caso, ou nesses casos, o fim da política é sempre a liberdade. Não? E se nós estamos estabelecendo um elemento artificial que é o direito ou a lei, o fim essa liberdade, ela se encontra ou ela está estabelecida em termos efetivos, deveria estar estabelecida em termos efetivos na lei, na Constituição e no direito, e em última instância, na justiça. E aí, eu trouxe aqui uma colaboração de um autor importante para os estudantes de direito. Nós temos aí, inclusive, uma pessoa que é graduada em direito, que provavelmente, lá no primeiro ano do curso de direito, ele leu o Rudolf von Jhering, A Luta pelo Direito. Eu gosto muito dessa charge, inclusive, do Enfio, em que ele nos apresenta, de um modo geral, aquilo que é a política e o direito, e a luta pelo direito, né? Estão ali as pessoas aglomeradas, né? Essa charge foi produzida na época das diretas já, das campanhas pelas diretas já, nas décadas de 1980, meados da década de 1980, 83, 84, 85, no Brasil, quando nós estávamos, enfim, percebendo a descompressão política na sua forma mais clara, e efetivamente os prospectos de descompressão da política sendo implementados de fato, né, quando nós saímos efetivamente do regime, se é que é possível dizer que nós saímos. Mas, de um modo geral, a charge é muito interessante, porque as pessoas estão ali, né, pedindo diretas, o voto é nosso, queremos votar. O voto, aliás, dentro dos regimes democráticos, ele é só um dos elementos que integram as possibilidades de manifestação e de expressão política, do sujeito, dos indivíduos darem demonstrações políticas de fato. Né? Existem outras possibilidades, como, por exemplo, a liberdade de se expressar, muito vinculada à questão da liberdade de imprensa. Existe a possibilidade de se organizar em associações, cooperativas, sindicatos, e efetivamente terem os direitos relativos a essas organizações respeitadas pelo Estado e por aqueles que detêm a autoridade política, etc., bem como a possibilidade de acessar informações a respeito das ações e dos atos políticos, dos atos dos administradores políticos e etc., da maneira mais ampla e transparente possível. Então, quando a gente trabalha com política, ou quando a gente pensa em política no que diz respeito a essa questão do Estado, dos governos e da autoridade política, a gente tem que pensar não somente no voto, que é um elemento que estava aqui em voga, sobretudo porque o voto direto e popular universal era negado aos brasileiros, né, estava sendo negado já há algum tempo aos brasileiros, mas é importante sair dessa perspectiva exclusivamente eleitoral, do sufrágio, relativo ao sufrágio, e entender que a democracia nas sociedades abertas, elas são muito mais
elas exigem uma série de outros elementos e do exercício, efetivamente, da participação das pessoas. Mas ali, a autoridade policial, no caso, né, representada por aquela figurinha que está ali no canto inferior direito, ele vai dizer o seguinte: voltem para suas casas. É genial, o enfio é genial, né? Voltem para suas casas, o povo é ilegal. Essa charge eu gostaria que vocês guardassem aí, né, na cabeça, né, mas não perdessem essa charge de vista, não deixassem ela muito longe do pensamento, porque essa expressão, né, o povo é ilegal, ou ainda voltem para suas casas, restringam-se à sua insignificância, digamos assim, dentro de um regime autoritário, o povo é insignificante. Nós vamos perceber que mesmo naqueles regimes ditos liberais, ou ainda nos modelos e nos sistemas democráticos, o povo continua sendo, em linhas gerais, ignorado por uma série de fatores, mas principalmente por uma série de estratégias. E são essas estratégias que vão nortear, por exemplo, as relações e as interações que nós estabelecemos com o Estado, com o governo e com a autoridade política. Bom, voltando ao Hering, se o direito de alguém for torpemente desprezado e pisado, não sentiria essa pessoa o irresistível impulso de defendê-lo? Pois não está em jogo apenas o objeto desse direito, mas também a sua própria pessoa. Nos regimes políticos, nos sistemas políticos, o que caracteriza efetivamente a participação política num primeiro momento é essa possibilidade que o indivíduo tem de lutar pelos seus direitos ou por seu direito, como prescreve esse importante doutrinador do direito alemão chamado Rudolf von Hering. Uma coisa importante, se nós substituirmos essa palavrinha direito, né, por liberdade, né, na perspectiva aqui do Karl Jaspers, por exemplo, nós vamos perceber o seguinte, que dentro de um clima de liberdade, o risco de perdição é grande e possível, mas sem a liberdade, a perdição é inevitável. A liberdade, inclusive, né, com a liberdade política, o homem se torna autenticamente ele próprio, um indivíduo livre. Então, perceba, num clima, obviamente que se nós fizermos uma imersão no período histórico em que esses dois autores estão efetivamente desenvolvendo essas questões relativas à liberdade, etc., num período histórico marcado efetivamente pelos totalitarismos de Estado, né? E a Hannah Arendt, naquele livro As Origens do Totalitarismo, ela dedica um capítulo especial, específico, né? Para explicar o que são os totalitarismos de Estado, como eles se desenvolvem, etc. e tal, né? Basicamente, nesse livro aqui, em que ela vai discutir 3 questões importantes, né, que é o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. Né? Então, aqui, ela vai definir o totalitarismo a partir, o regime totalitário, né, a partir da concentração e da captura da autoridade, do governo e do próprio Estado por grupos muito específicos e que, se nós combinarmos essa análise com a perspectiva do Karl Popper, nós vamos perceber que esses grupos vão produzindo um fechamento gradativo, muitas vezes imperceptível à primeira vista, mas um fechamento gradativo que vai conduzir efetivamente a um período tirânico ou a um governo tirânico, um governo autoritário, um governo fechado em todas as suas possibilidades e que inviabiliza, inclusive, a ação do indivíduo de lutar pelos seus próprios direitos. Então,
para concluir essa parte, né, relativa à questão da luta pelo direito na perspectiva do Jhering, mas também na perspectiva da liberdade, na perspectiva pela Hannah Arendt, né, o Jhering, eu separei aqui alguns outros trechos, e é sempre muito difícil, vocês sabem, separar trechos de textos dos autores, né, porque a gente sempre assume o risco de descontextualizar a discussão, sobretudo numa aula, e isso é muito perigoso, inclusive porque os demagogos, de um modo geral, eles são experts em separar trechos de textos, de livros e de autores para afirmar algo que não é verdade, né? Para afirmar especificamente algumas coisas relativas à sua própria visão, né? Que muitas vezes são visões deturpadas, né? Antes do início da aula, inclusive, eu vi aqui algumas dessas publicações do Instagram, que a gente acaba invariavelmente vendo, acompanhando, né? E eu vi lá que um deputado pseudo-liberal, de modo geral, enfim, um reacionário em todos os aspectos, né? Comparava aquela série, né, que foi lançada pela Netflix, que é o Round 6, ou Round 6, né? Uma série coreana, com os regimes, exclusivamente com os regimes totalitários, né? Então, sem fazer uma discussão de contexto, sem fazer uma análise mais pormenorizada da coisa, né? E esse é um dos grandes problemas com os quais a gente convive hoje, né? Porque esses recortes, não sei se vocês acompanharam, mas no final do mês de setembro, início do mês de outubro, uma discussão muito interessante que foi travada e importante, sob todos os aspectos, foi travada no jornal A Folha de São Paulo, a partir de artigos de opinião, né, em relação à relativização da escravidão efetuada por um jornalista chamado Leandro Narlock, conhecido por nós pelas publicações que faz da história do guia politicamente, a partir do guia politicamente correto, daquilo que ele classifica como guia politicamente correto da história, né? E que foi efetivamente contestado em todos os aspectos da sua fala por autores como, por exemplo, o autor do Torto Arado, né? O Itamar, me fugiu agora o nome completo dele. Mas, enfim, já avisando que fiz recortes, mas que fiz esse recorte tentando tomar o máximo de cuidado possível para não transmitir aqui ou não passar aqui uma imagem especificamente positiva ou negativa, ou enfim, polarizada das questões que nós estamos discutindo, né? Quero ler para vocês essa questão da luta pelo direito, né? O direito não é cedido ao povo naturalmente. Então, olha só, mais uma vez ali, uma espécie de contestação ao fato de que os indivíduos são políticos porque nascem com essas disposições e vontades, elas são naturalmente dadas. Na perspectiva do Jhering, o direito é produto de uma luta social que implica conquistas. Implica em conquistas, não, que implica conquistas. Depois eu vou corrigir ali, vou cortar aquela preposição. Mas o direito não é cedido ao povo naturalmente, mas é produto de uma luta social que implica conquistas. As lutas e as conquistas possuem a capacidade de estabelecer ligações mais fortes e duradouras entre o direito e o povo que ousou conquistá-los. E isso serve para nos ajudar a compreender essa questão da democracia. Se nós pensarmos de novo, né, naquelas questões que estão relacionadas ali com a charge do Enfio, né, quando ele mostra o povo indo às ruas numa mobilização franca e numa mobilização consistente, lutando pela democracia, para que o regime autoritário efetivamente cessasse, renunciasse, abrisse mão do poder e da autoridade política,
e esse abrir mão, entre aspas, né, nós vamos perceber e nós vamos ver muito bem como é que eles passaram, né, os militares passaram, na aula de amanhã principalmente, como é que os militares passaram a conduzir essas questões e que tipos de relações eles estabeleceram efetivamente com a política, na visão de alguns autores que nós vamos trazer para vocês conhecerem, se é que vocês já não os conhecem. De um modo geral, aquelas pessoas, elas estabeleceram, durante algum tempo, uma ligação muito forte e duradoura com os direitos políticos e com a conquista, a luta pelos seus direitos. E nós não só vimos que essa luta pelo direito ela trouxe conquistas importantes para diferentes segmentos dessa sociedade plural na qual nós convivemos, como também ela provocou reações que acabam efetivamente impedindo, de algum modo, ou temporariamente, que essas conquistas pelos direitos avancem. Mas isso, se nós pudéssemos dizer que se existe algo que efetivamente está, ou naturalmente está nas disposições individuais e coletivas, nós poderíamos dizer que efetivamente lutar pelos direitos é uma dessas coisas. Então, jogar o direito sobre os pés de outrem é o desprezo da humanidade por si própria, diz o Iering. Nós não estamos acostumados, ou nós não estamos dispostos, ou nós não temos a vontade de alienar os nossos direitos para outros, né, de ceder os nossos direitos para outros, diz o Iering. Se existe uma disposição natural, se é que é possível dizer isso, essa disposição é de que o nosso dever é dignificar a porção humana que existe em nós e não permitir que o direito, ou ainda a liberdade, ou a vida, ou a espontaneidade, ou a dignidade sejam pisoteadas impunemente, diria Rudolf von Iering. Bom, nesse primeiro momento, né, nessa primeira parte, eu tentei fazer aqui um pequeno apanhado para definir conceitualmente o que é política, não para convencê-los, ensiná-los ou instruí-los, né, mas sim para mostrar as possibilidades de análise que nós, historiadores, temos e devemos efetivamente conduzir em nossas atividades e em nossos estudos, seja lá nas nossas pesquisas, seja dando aulas, ministrando aulas para os nossos alunos, ou lá na frente, né, aqueles que ainda não dão aulas para os seus futuros alunos, enfim. É preciso mostrar esses elementos e, mais ainda, é preciso subsidiar essas citações abstratas e teóricas, efetivamente, esse tratamento teórico que os autores deram para essas questões, com elementos históricos, efetivamente, em si, e mostrar que nós, enquanto indivíduos, né, que vivemos, experimentamos, mas, sobretudo, nos relacionamos com a política, e nesse caso eu concordo muito mais com a Hannah Arendt do que necessariamente com a perspectiva aristotélica, de que é preciso, efetivamente, lutar para que os nossos direitos sejam estabelecidos, mantidos e em linhas gerais, sustentados por nós mesmos, inclusive, não necessariamente ou exclusivamente pelo Estado, pelo governo e pela autoridade política. Pessoal, ficou claro até aí? Eu gostaria de ouvi-los rapidamente, né? Se vocês quiserem abrir o microfone e falar. Maria Clara? Eu achei muito interessante, né? Principalmente que o senhor deu uma contextualizada, né? Você trouxe autores, essa parte mais não teórica, né? Mas essa parte de tratar como que os autores, né, convergem, né? Ou discordam a respeito do termo político, termo direito,
E é muito, muito interessante mesmo, assim, sinceramente, eu não esperava que ia ter essa parte, assim, e me surpreendeu de forma positiva, porque até por ser um mini curso, né, às vezes é muito rápido, mas muito bom, assim, os autores, as partes que você citou. Ok, muito obrigado. Normalmente, na graduação, nós fazemos muito esse exercício, né, de comparar os autores, etc. Mas uma coisa que eu particularmente senti falta durante muito tempo foi justamente dessas definições mais conceituais, mais especificadas, mais esmiuçadas, né, mais detalhadas, e por isso eu quis trazer isso também para vocês, além dessa comparação que você citou dos autores. Muito obrigado pelas suas considerações. Eduardo Augusto, você gostaria de falar? Professor, não, obrigado. Você colocou lá no chat que você é da Unesp. Isso, professor, eu sou graduando em História pela Unesp e me formei em Direito o ano passado pela FEMA, graças a Deus. Você que estudou Direito, então. E você chegou a ter contato com essa leitura do Jhering, do Hans Kelsen e todos esses teóricos? Você se lembra dessas discussões? Professor, eu me lembro da Hannah Arendt, certo? Hans Kelsen, ele é muito citado dentro do direito, inclusive em não comparativo, também comparativo, mas ele é colocado junto com Miguel Reale, né, que é talvez um dos maiores filósofos juristas no mundo e o maior filósofo jurista brasileiro. Geralmente ele é colocado ao lado dele para comparar mesmo as obras, certo? Então, Hans Kelsen, esse contato mais assim, e a Hannah Arendt, mais de citação, e o outro eu não me recordo, que o senhor... Não. Ok. A luta pelo direito do von Jhering, normalmente ela também está colocada ali numa comparação com o Kelsen, né? Porque o Kelsen, numa perspectiva mais positivista, ele estabelece a lei como o parâmetro fundamental do direito, em termos efetivos, enquanto o Jhering vai estabelecer a luta pelo direito, né? E até mesmo pela elaboração das leis como elemento. Então, o direito positivado na lei, né? E a luta, e o direito positivado na luta, né? Ou o direito estabelecido na luta pelo direito. Mas ainda assim, muito obrigado pela sua participação. João Vitor Fidelis. João Vitor está por aí? João Vitor. Estou aqui sim. Não sou eu que fazer um comentário, eu gostei muito da menção do Popper, né, que a Sociedade Aberta é uma obra menos tratada, geralmente. Às vezes a gente fala muito da lógica da pesquisa científica, ou a miséria do historicismo, e essa aí é uma obra também que vale muito a pena, né, tem muita coisa a agregar, né, nos debates. Muito legal. Sim, que bom que você gostou. Você já leu alguma coisa sobre esse texto? Possivelmente. Sim, eu acabei lendo na graduação. Tá. Você já está no mestrado, né? Eu entrei esse ano. Em Franca? Em Franca, isso. Isso, com quem? Eu tô com o Marco Sorrilha. Marco Sorrilha, entendi. Muito bom. Na linha de política também, desculpa? História política também. Aí com ele um foco maior em história intelectual. Entendi. Que é um campo também extremamente interessante em todos os aspectos, né? A questão da história intelectual, e com a qual a gente consegue visualizar e perceber bem as dinâmicas e as definições que esses autores nos trazem, né? Sobretudo o Popper. A Sociedade Aberta e seus inimigos, como você falou, ela normalmente deixa de ser abordada em função de outras obras do autor que se relacionam mais com a história, mas é isso mesmo. Ela é uma história extremamente, é uma obra extremamente importante para compreendermos essas dinâmicas que se estabelecem entre as possibilidades políticas, de sistemas políticos, de regimes políticos, etc. E eu não sei vocês, mas
pelo menos para mim, eu senti muita falta, né, uma carência muito grande desse tipo de obra, desse tipo de autor, desse tipo de texto na minha graduação. É óbvio que a graduação, enfim, a gente não vai dar conta de ler tudo. Eu sou um fã, por exemplo, do Perry Anderson, eu gosto muito do Perry Anderson, eu acho que o Perry Anderson ele dá conta, mas enfim, o Hobsbawm, enfim, mas esses autores mais conservadores também, né, como a própria Arendt, o Jaspers, o Popper, eles são fundamentais. É importantíssimo demais que a gente aprofunde na leitura desses autores e busque. Se eu pudesse, né, se eu puder, aliás, recomendar a leitura desse texto do Popper, eu recomendaria nesse livro, né, que é um livro de 2 volumes, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, eu recomendaria o capítulo 10 do volume 1, que é justamente a sociedade aberta e seus inimigos. Se eu fosse dar um curso, né, de política na graduação, muito provavelmente eu trabalharia com esse texto do Popper. Né? Eu estabeleceria aqui um vínculo, tentaria estabelecer um vínculo com os meus alunos entre esse autor e as leituras deles. Mas, enfim, obrigado, João. Eu espero que eu esteja correspondendo às expectativas de todos vocês, nesse mini curso. E eu quis fazer essa pequena pausa, né, justamente para perceber, a gente está encaminhando inclusive para o final, falta aí pouco mais de meia hora, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode abrir um pouquinho mais, faltando uns 10, 15 minutos para fazer essa discussão, né, para tentar responder algumas perguntas, enfim, mas eu quis fazer essa pequena pausa justamente para, né, porque quando você está aqui no virtual, não necessariamente com a câmera aberta, mas enfim, né, só você com a câmera aberta e só você falando, a gente fica realmente, a gente não consegue enxergar os colegas, então a gente fica realmente muito apreensivo para ver se estamos evoluindo bem, num ritmo relativamente confortável, e se vocês estão conseguindo compreender minimamente as questões. Arthur, eu vi também que você é doutorando com o Paulo, né? Você gostaria de fazer algum comentário? Você gostaria de falar algo? Isso, até abrir a câmera aqui, licença, viu? Fica à Senhor vontade. Dirceu, você me permite chamar pelo primeiro nome? Opa, fica à vontade. Não, quero te cumprimentar também pela escolha do tema. Assim, a gente está num contexto de crise política latente hoje, muito evidente, né? Então, imagino que tenha chamado a atenção. Assim, achei muito legal, seu minicurso tá bem cheio aqui. Eu queria fazer uma pergunta mais por curiosidade. Assim, é legal pensar nesse diálogo que você propôs entre a Hannah Arendt e o Aristóteles, né? Assim, só que o Aristóteles era ligado ao Alexandre o Grande, então ele estava ligado com o que a gente chama de sociedade com domínio, e a Hannah Arendt estava em fuga de um regime totalitário político, né? Então eu ia perguntar primeiro se você sabe quando se esse comentário dela foi feito depois que ela já estava nos Estados Unidos ou antes, assim. Enfim, imagino que os outros dias vai ampliar um pouco mais. Não queria atropelar aqui nada, mas assim, fazer comentários também sobre a imprensa. Não sei que autores que você usou para trabalhar a imprensa, que eu estudo uma revista, né, do século XIX no Brasil, e eu gosto de pensar esse tipo de processo político, o quanto que a imprensa, não só uma classe escrevendo através da imprensa, mas também o quanto que a imprensa transforma a sociedade em si, né? O Habermas faz esse debate, ele fala que a sociedade civil pode ter sido o resultado também do trabalho da imprensa, né? Então, são esses comentários, assim. Obrigado. Imagina, Arthur, fica à vontade sempre que quiser se manifestar e falar. Bom, primeiro, a Hannah Arendt, ela escreveu o que é política, esse conjunto, na verdade é um conjunto de anotações, então ficou difícil até para os próprios apresentadores da obra falarem, darem detalhes a respeito de quando esses fragmentos foram efetivamente produzidos. Mas, dado o contexto e dado aquilo que a gente pode imaginar, a partir do conteúdo, das discussões que ela promove,
aquilo que a gente pode imaginar do contexto, ela está escrevendo efetivamente a partir da fuga, né? Já em Paris, alguns textos são escritos em Paris, outros textos são escritos nos Estados Unidos, enfim, mas você pontuou muito bem. Eu tenho muito receio, aliás, de fazer esse tipo de comparação, até porque são autores com perspectivas que pertencem a épocas diferentes, e a gente tem, enquanto historiador, que preservar muito bem esse cuidado, né? Essa coisa de, olha, vamos tomar cuidado para não estabelecer comparações que são impossíveis de serem feitas. Sobretudo, como você falou, a gente vive um momento de crise política latente, em que as comparações, elas são feitas a todo momento. A todo momento está todo mundo fazendo comparação, comparando tudo com alguma coisa. Como eu citei aí, por exemplo, esse político, esse deputado, né, que usa muito bem as redes sociais, que é o Kim Kataguiri, comparando uma série de TV que tem, entre outras perspectivas, uma crítica muito feroz, muito forte, muito contundente à miséria econômica que as pessoas experimentam e, consequentemente, acabam se submetendo a toda e qualquer situação de desmame, de tirania, enfim, né, ou aderindo a elas. E não necessariamente a questão dos regimes totalitários, mas, sobretudo, né, dos regimes socialistas e comunistas, enfim. Sobre a imprensa, eu basicamente não sei se posso contribuir nesse momento contigo, porque, obviamente, que a imprensa tem um papel fundamental. Eu me lembro que, numa das primeiras vezes que eu fui dar aulas no ensino médio técnico, inclusive, da UTFPR, isso lá por volta de 2009, 2010, eu falava muito da imprensa, né? Eu abordava muito a questão da imprensa, etc. E eu me lembro de ter sido surpreendido pela pergunta de um aluno que me colocou a seguinte indagação, né? Mas tudo é culpa da imprensa? Professor, tudo é culpa da imprensa? Obviamente que não, mas como você destacou, a imprensa tem um papel fundamentalmente importante na formação e na conformação das ideias, não? Das opiniões, mas sobretudo das ideias. E muitas dessas ideias acabam efetivamente se estabelecendo para o bem e para o mal, né? Para ajudar e para atrapalhar, digamos assim. Mas, enfim, a imprensa, pela capacidade, pelas possibilidades de vocalização, né? de fala efetivamente, e de serem ouvidos, ainda que as redes sociais estejam ocupando, por exemplo, espaços cada vez mais importantes, a imprensa ainda continua a construir essas formas de expressão, mas, sobretudo, as impressões. Não? No doutorado, inclusive, quando o professor Paulo Gonçalves, né, que é o seu orientador, ele conduziu uma disciplina de História e Política, haviam muitos colegas que trabalhavam efetivamente com imprensa, né, com jornais, com imprensa no Brasil e tal. Inclusive alguns do século XIX, outros já do século XX, outros de final do século XX, década de 80. Né? Eu tinha colegas que trabalhavam com a imprensa do Paraguai, por exemplo, analisando como esses jornais, como essas empresas jornalísticas, né, que assim como nós devemos tratá-las, como essas empresas jornalistas, com todos os seus interesses e as suas necessidades, acabavam conduzindo determinadas questões com o objetivo de induzir claramente os comportamentos e as ações, as atitudes das pessoas, enfim. No curso amanhã, eu vou trazer algumas manifestações de imprensa do Exército, mas com o objetivo de perceber exatamente essas questões, né? Como os militares vão conformando e vão afirmando suas intenções e suas atitudes a partir dessas produções jornalísticas que eles fazem de dentro para fora. Né? E como isso interfere efetivamente não só na formação da identidade militar, mas na adesão de um número cada vez maior de pessoas aos projetos dos militares. Então, acho que amanhã a gente consegue aprofundar um pouco mais
nessa questão da relação entre a imprensa, inclusive com algumas indicações aí de alguns autores. Tranquilo, Arthur? Espero ter ajudado mais do que atrapalhado. Claro, não, obrigado mesmo. O Christian está com a mão levantada, pode falar, Christian. Primeiramente, bom dia, professor. Bom. Obrigado aí pela aula, né? E eu fiquei com duas dúvidas, né? Você tinha comentado sobre a questão da linha tênue, né, que existe entre a coexistência pacífica e a questão da violência, né? E no meio ficaria a política. E aí eu queria saber se, tipo, em determinados tempos pende para um lado, às vezes pende para o outro, se existe algum ciclo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ok. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar, por exemplo, essas sucessões de acontecimentos que vão se estabelecendo na história das sociedades, né? Se nós pensarmos, eu não saberia dizer, ou eu não gostaria de dizer, na verdade, se existem ciclos. Eu acredito muito, por exemplo, quando eu citei a Charge ali, esse pessoal que estava envolvido ali na luta pelas campanhas, pelas diretas, etc., né? Liberdade política, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, possibilidade do voto direto, a luta pelo voto direto, enfim, a luta pelo direito, clássica, como foi construído, né? A reorganização dos sindicatos a partir do final da década de 70 e início da década de 80, o movimento operário no Brasil ganhando força, não só o movimento operário, mas outros movimentos importantes, como movimentos ecologistas ou ambientais, o movimento de luta pelo direito dos negros, dos grupos LGBTQIA+, enfim, de todos esses grupos que foram se estabelecendo e que foram ampliando suas lutas, pautando suas demandas, etc. e tal. E, de repente, uma contenção abrupta, digamos, que, óbvio, não foi uma contenção abrupta, mas a gente já percebia os sinais e como eles estavam dados, né, que tipos de situações nós poderíamos enfrentar dali para frente. De modo que eu não gosto de pensar nessa questão do ciclo, né? Mas, enfim, eu prefiro a palavra dinâmica, né? E dinâmicas, como elas vão se estabelecendo e como elas vão se relacionando com elementos de contexto nacional, internacional, local, ou então de um espectro mais amplo, enfim, e vão canalizando os desejos, as vontades, as intenções, enfim, as disposições dos indivíduos, né? Nesse livro que eu citei aqui, inclusive, da Hannah Arendt, né, e isso está presente em outros autores alemães. Uma das questões que os autores alemães mais faziam uns para os outros, né, mas principalmente nas suas pesquisas, né, era como as pessoas tinham aderido voluntariamente a um regime criminoso com aquelas características. E essa é uma pergunta que nós fazemos hoje aqui no Brasil, né, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, como as pessoas acabam efetivamente aderindo a regimes extremamente criminosos e hediondos em todos os aspectos, né? Tem a nota do prefácio do texto, né, Origens do Totalitarismo, que ela vai dizer: é muito perturbador o fato de o regime totalitário, malgrado o seu caráter evidentemente criminoso, contar com o apoio das massas. Embora muitos especialistas neguem-se a aceitar essa situação, preferindo ver nela o resultado da força da máquina de propaganda e de lavagem cerebral, né, e nesse caso as massas seriam passivas, quando na verdade, né, na perspectiva da Arendt e de outros autores, elas foram extremamente ativas. A publicação de 65 dos relatórios, preferindo ver nela o resultado da força da máquina de propaganda da lavagem cerebral, a publicação de 65 dos relatórios originalmente sigilosos
das pesquisas de opinião pública alemã nos anos de 39 a 44, realizadas então pelos serviços secretos da SS, demonstra que a população alemã estava notavelmente bem informada sobre o que acontecia com os judeus ou sobre a preparação do ataque contra a Rússia, sem que com isso se reduzisse o apoio dado ao regime. Então, essa questão, né, de quando é que os regimes se tornam ruins, ou quando é que os regimes se tornam efetivamente bons, não? Ou parafraseando a Arendt, né, quando é que nós experimentamos esses raros momentos felizes da história, enfim, eu não sei, eu sei que nós experimentamos, e que a linha ela é sempre muito tênue. E por que eu trouxe o Jhering e essa questão da luta pelo direito? Porque para o Jaspers, por exemplo, bem como para o próprio Jhering, para esses grandes pensadores alemães do século XIX, início do século XX, o que está dado para eles é que, diante das possibilidades de fracasso, né, ou de término desses raros momentos felizes da história, ou de fracasso dessas relações de livre coexistência, está a necessidade da luta e da vigilância constante. Não? Enfim, de nós nos apegarmos a essas questões relativas à livre coexistência, principalmente, as possibilidades de convivermos o máximo de tempo possível em paz e sem estabelecermos entre nós muitos conflitos ou conflitos mais ou menos duradouros, porque eles vão existir em qualquer situação, mas para não permitir que esses conflitos, entre aspas, evoluam para formas de violência extrema em si, é importante que nós pensemos efetivamente nessa necessidade de vigilância constante. Eu citei a Arendt e essa adesão do povo alemão, né? Essa adesão voluntária, digamos assim, do povo alemão, do apoio que os alemães deram ao regime. Tem outro autor importante, que é o Viktor Kempler. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse autor. Esse livro foi lançado recentemente pela Contraponto, né? Vou abrir aqui, em que ele fala da linguagem do Terceiro Reich. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas aqui tem um momento, ele dava aulas, né, ele era um professor da área de linguística, ele dava aulas numa universidade alemã, bem na década de 30, né? E a linguagem, né, as falas, né, o que hoje nós poderíamos colocar ali como os tweets, as postagens, e até a própria questão da imprensa, né, como elas vão formando as opiniões a partir do uso da linguagem, né? Então, os alemães foram o regime foi muito hábil, por exemplo, em transformar em heróis as figuras que eles queriam que as pessoas adorassem, né? Ou mitificar determinadas figuras para serem adoradas, enfim, né? E isso era muito difícil tirar, por exemplo, da cabeça dos jovens, né? Porque mesmo que ele falasse dos abusos que estavam sendo cometidos, inclusive contra ele mesmo, ele chegou a fazer relatos pessoais daquilo de perseguições que ele estava sofrendo, né? Os jovens sempre tergiversavam, digamos, né? E lembravam-se dos heróis da guerra, dos heróis que salvaram a Alemanha, dessas figuras míticas que estavam sendo propagandeadas pelo regime naquele período, né? E se a gente analisar bem, o modus operandi entre um sistema e outro é muito semelhante, né? Inclusive nos dias atuais. E assim, para concluir a resposta para a sua questão, Christian, a gente pode pensar, por exemplo, que a gente deve pensar, por exemplo, que ao invés dos ciclos, ou ao invés de uma linearidade em direção a um progresso, né, a gente percebe que a história ela é feita de conquistas, de progressos, mas também de
de retrocessos, né? Ela é feita de avanços, mas também de recuos, e isso em diferentes lugares, em diferentes momentos, acontecendo ao mesmo tempo. De modo que é muito difícil apreender. Talvez por isso nós recortamos os nossos objetos, tanto do ponto de vista temporal, quanto do ponto de vista factual. Enfim. Tranquilo, Christian? Mais alguma questão? Espero ter ajudado. Tranquilo, professor. Muito obrigado. Imagina. Bom, pessoal, vamos caminhar para o nosso último momento, né, da apresentação que eu preparei. Então, por exemplo, quando a gente analisa a história política, de modo geral, a gente vai pensar numa infinidade de temas controversos. De modo que, por exemplo, uma pergunta como a do Christian ou uma pergunta como a do Arthur, elas são sempre muito difíceis de serem respondidas rapidamente. A miúde há um número gigantesco de possibilidades de elaboração da compreensão, não necessariamente das respostas, uma vez que as respostas derivam efetivamente da nossa capacidade de compreender. Em política, isso se você for à leitura do Novos Domínios da História, por exemplo, que eu recomendo, tem agora um volume novo que foi lançado, né? Tem os Domínios da História, Novos Domínios da História, Novíssimos Domínios da História, eu tenho aqui em algum lugar, enfim. Mas, se a gente for pensar nessas questões relacionadas a quais são os domínios da história, nós vamos ver que são inúmeros os domínios, as possibilidades de estudo, de pesquisa e de abordagem. Em política, então, eles são absurdamente grandes, gigantescos, e eles se relacionam, eles se influenciam, eles interferem uns nos outros. Na década de 80 e na década de 90, era muito comum, por exemplo, né, a partir da perspectiva de autores como, por exemplo, o René Rémond, em que ele vai escreveu esse livro aqui, um historiador conservador francês, ele escreveu esse livro aqui sobre a legitimidade da história política entre os historiadores franceses. Se nós abrirmos esse livro e pensarmos, analisarmos em como ele foi analisado e como a história política foi pensada aqui, nós vamos encontrar, por exemplo, uma história das eleições, uma história dos partidos, uma história da associação em política, uma história da mídia, uma história dos intelectuais, uma história das ideias políticas, uma história das palavras na política, religião e política, política interna e política externa, a guerra, enfim. Olha a quantidade de temas, e dentro de todos esses temas é possível estabelecer ainda outros recortes. Então, nós estamos lidando com uma área, assim como praticamente todas as áreas do conhecimento histórico, mas do conhecimento humano, uma infinidade de temas controversos. Não? Então, por exemplo, os metódicos alemães, né, que a gente, nas aulas de teoria e metodologia da história, a gente discute com um pouco mais de atenção. Por exemplo, se a gente pensar num autor como o Ranke, com o que o Ranke está preocupado? Não? Quando ele está escrevendo história, por exemplo, quando ele está escrevendo a história dos papas, no século XVIII, no século XIX, né? Em que efetivamente o Ranke está preocupado? O Ranke está preocupado com a influência política dos grandes personagens. Okay? Os Annales chegam mais tarde, na década de 20, na França, né? E eles vão. O Peter Burke conta a história dos Annales, muito bem contada, aliás, aqui nesse pequeno livro, né? A Escola dos Annales, 1929-1989. Os Annales vão ampliar completamente as discussões em história, não necessariamente história política, vão até, num segundo momento, colocar a história política, entre aspas, à margem, o que também é controverso, enfim. Porque se você pegar, por exemplo, um livro, qualquer livro do Bloch, você vai ver uma discussão
política muito bem demarcada, né? E de outros autores que não são necessariamente da mesma escola, mas que os sucederam e fizeram leituras assim, como, por exemplo, o próprio o Perry Anderson, em Linhagens do Estado Absolutista, etc., a gente vai perceber que, apesar da concentração excessiva em determinados temas, como, por exemplo, o Rank preocupado com essa influência dos grandes personagens, ele vai dizer, o René Raymond vai dizer o seguinte, numa crítica ao Rank, né? Ele vai dizer, olha, numa crítica positiva ao Rank, ele vai dizer, olha, por que o Rank está analisando efetivamente esses grandes personagens e essas grandes corporações? Indiretamente, ele está fazendo também uma análise das grandes corporações, que é aquilo que a gente pretende fazer aqui. Porque ele sabe que as possibilidades de exercício de liderança ou de estabelecer determinadas ideias e determinadas atitudes por gravidade dos papas, dos reis, dos diplomatas, dos monarcas, dos generais, dos empresários, né, são extremamente maiores do que de um movimento que efetivamente, do que de movimentos que efetivamente surgem de baixo para cima. Talvez por isso o Perry Anderson, aqui em Linhagens do Estado Absolutista, ele vai dizer, ó, a escolha do Estado como objeto de reflexão, hoje em dia, tempo em que a história vista de baixo se tornou palavra de ordem, tanto em ciclos marxistas quanto em não marxistas, produziu grandes avanços no conhecimento do nosso passado. Ainda preciso, apesar de tudo, relembrar dos axiomas básicos do materialismo. A secular luta de classes se resolve, em última instância, no nível político. Então, um marxista clássico, acostumado a tratar, a abordar e estudar a história a partir dessa perspectiva dos de baixo, ele também se concentra, ele também compreende, ele também analisa, avalia essa questão das escolhas dos grandes objetos, como, por exemplo, o Estado. O professor Zé Miguel, da Universidade Estadual de Londrina, inclusive, que foi meu orientador, ele sempre dizia, olha, é preciso libertar, para compreender a política, é preciso muito mais do que olhar as lutas, analisar as lutas, pensar as lutas daqueles que estão vistas de baixo, daqueles que estão de nós mesmos, né? Trabalhadores, operários, professores, alunos, estudantes, etc. e tal. Nós precisamos olhar, libertar os rankianos que existem dentro de nós. Nós precisamos perceber os grandes temas, os grandes personagens, nós precisamos analisar o poder e a influência que essas pessoas exercem nas nossas sociedades e efetivamente estabelecem as relações e as interações que eles estabelecem com o Estado. Né? Porque eles têm uma capacidade muito grande de influenciar e muitas vezes, se nós ignorarmos essas capacidades, nós vamos empreender as nossas lutas ou promover as nossas lutas de modo equivocado, né? De um modo geral, é isso. Bom, amanhã, então, pessoal, por que eu citei aqueles dois autores e essa questão relativa ao Estado? Porque nos estudos que nós vamos promover, né, tanto da perspectiva das interferências ou das intervenções militares na política, ou das relações entre os militares e a política, cuja contribuição mais importante, uma das contribuições importantes, é óbvio que nós vamos discutir outros autores, mas no doutorado eu estudei basicamente o Edmundo Campos Coelho, né, e a perspectiva organizacional. É um sociólogo, não é um historiador, década de 1960, 1970, muito ligado às universidades norte-americanas e aos grupos de estudos liberais da sociologia, enfim, nós vamos falar um pouco mais dele, mas é importante para a gente concluir a nossa aula de hoje, trazer aqui uma pequena indicação, né, de como o Edmundo, por exemplo, analisava a política e como ele estabelecia
a sua análise a partir dessas relações de uma perspectiva organizacional, corporativista, da ação corporativista em si. Então, ele vai dizer, as relações entre as organizações e o sistema inclusivo são estudadas a partir de uma perspectiva histórica. Então, ele faz aqui, e é até interessante porque a gente está pouco habituado com isso, na verdade, nós somos desaconselhados ao fazer o movimento que ele fez o tempo todo, né? E ele não faz isso só nesse livro, ele faz num outro também, chamado As Profissões Imperiais, mas, enfim, ele começa analisando a independência do Brasil, processo de independência do Brasil, e ele termina analisando a descompressão política, os projetos de descompressão política do regime militar de 1964, numa perspectiva histórica de longuíssima duração, numa análise com um recorte temporal gigantesco e, consequentemente, mas ele explica, né? Ele diz assim, ao nível da constatação empírica, isso implica que a descrição e a explicação do estado atual de uma organização requerem a identificação de estados posteriores daquilo que ela foi no passado. Ao nível teórico, significa que não podemos aplicar os mesmos conceitos e categorias a cada uma e a todas as fases da existência da organização. Então, Christian, na hora que você perguntou dos ciclos, né, os ciclos são extremamente o estudo a partir dos ciclos, eles não devem ser descartados, evidentemente, mas nós, historiadores, nós normalmente tendemos a fugir deles, né? E aqui o Edmundo estabelece uma análise cíclica a partir, né, para cada período ele faz uma conceituação diferente, para cada período que ele estabelece, né, e para cada conceituação que ele estabelece para analisar aquele período. Tanto é que eu tive que contestá-lo na minha tese de doutorado, que está disponível, inclusive, na biblioteca da Unesp, eu tive que contestá-lo em relação à questão da independência do Brasil, né, num recorte micro que eu fiz, né, enquanto ele trabalhou com 1824, né, ou o primeiro reinado, na verdade ele não trabalha com essas datas, mas ele trabalhou do primeiro reinado até a questão militar, eu foquei ali na análise do trabalho dele, né, e construí uma hipótese, uma análise alternativa, uma tese alternativa para analisar aquele mesmo cenário, aquele mesmo contexto. E aí ele vem. Sugeriu-se que em sociedades mais complexas e funcionalmente mais diferenciadas, as organizações têm se tornado unidades básicas do sistema de estratificação. Para os indivíduos, o comportamento racional consistia em investir energias para gerar bens comuns, não para gerar bens comuns. É para gerar bens comuns para a organização, e não para a capacidade das organizações de gerar bens públicos. Então, aqui, nesse último trecho, que eu vou grifar aqui, está a chave para a compreensão da perspectiva organizacional, num elemento fundamentalmente importante que o Edmundo classifica como a capacidade que essas organizações têm de restabelecer as relações entre os indivíduos e a política, os indivíduos e a empresa, os indivíduos e a sociedade, buscando sempre estabelecer bens comuns para a organização, muitas vezes não necessariamente para os próprios indivíduos, mas para a organização, ao invés de estabelecer bens ou alcançar ou conquistar bens para os indivíduos e para o público. E, finalmente, na sexta-feira, nós vamos trabalhar com essa perspectiva aqui do Grégoire Chamaillou, nessa outra obra importante, mais recente, de 2020, né, que é A Sociedade Ingovernável, que é um tema, um conceito que o tempo todo está sendo propagado na imprensa, principalmente, né, de que as sociedades se tornaram ingovernáveis e que isso permite, sugere ou possibilita, né, aquilo que o Giorgio Agamben chama de permanente estado de exceção na política. Mas, enfim, nós vamos fazer essas discussões com um pouco mais de calma e tranquilidade amanhã e na sexta-feira. Tá? Por hora, é importante a gente ficar com esse pequeno aperitivo, né? mais uma vez um recorte, enfim, mas
depois vocês vão perceber que o recorte está devidamente contextualizado, vai ser devidamente contextualizado, a participação nas políticas públicas, defendia também David Rockefeller, é ao mesmo tempo, escrevi temo, mas é tempo, uma responsabilidade elementar dos dirigentes da empresa e uma função da gestão que, como qualquer outra, deve ser tratada com uma disciplina empresarial sistemática. As empresas devem estabelecer objetivos em termos de política pública, fixar prioridades, pôr em prática um plano eficaz e traçar linhas, diretrizes, segundo as quais irá mensurar seu sucesso. Sobre o pretexto de pluralismo, trata-se na realidade de impor hegemonia política dos interesses do capital. Então, essas são algumas das ideias e das discussões que nós pretendemos promover e realizar com vocês aqui ao longo desses 3 dias, desses 2 dias que faltam de curso, né? Eu vou disponibilizar oportunamente os textos, vou verificar com a coordenação a maneira mais fácil, né? Ou então, basicamente, disponibilizar as referências para que vocês tenham a oportunidade de acessar os textos na íntegra, os livros e as obras. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma consideração? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração, eu considero então encerrada essa primeira aula do nosso minicurso de História e Política.